disso, entendemos um pouco a importância. A gente acabou de passar pela matéria de missiologia, que trata de uma visão macro, né, desse compromisso, dessa ordenança de Cristo para conosco, né, do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente viu que a igreja precisa se conscientizar acerca de seu papel como missionária, que não seria incoerente haver uma igreja que não se entendesse uma igreja missionária, porque toda igreja nasce de uma missão, tá ok? Todo cristianismo nasceu da missão do Filho de Deus. Então nós percebemos, né, nós analisamos nossa responsabilidade ante esse chamado, né, essa grande ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, com missiologia, a gente viu isso numa estrutura macro, né, a igreja se envolvendo, a igreja enviando missionários, sustentando missionários, o próprio missionário, a experiência dele com a saída, com a integração do campo, com a chamada transculturalização, né? Então a missão transcultural, ele sai da sua cultura, ele se integra em outra cultura para poder comunicar o evangelho, as problemáticas disso. Então a gente viu todos esses temas relacionados à missão. E aí, a parte, essa lição de missiologia, ele vai tratar agora no método ou metodologia de evangelismo acerca da atuação da igreja local. A igreja local, além dela ter essa preocupação a longa distância, essa preocupação macro com as missões de modo geral, ela precisa refletir isso também numa ação prática, tá certo? No seu local de atuação, no seu local de ação, como ela se comporta em relação à sua atuação na comunidade, tá certo? Como ela interage com a comunidade, como ela se preocupa com a comunidade, como é que ela tenta alcançar a comunidade local onde ela está instaurada, porque ela não pode pensar só em missões para a África, ou para a Ásia, tá certo? Ou para o interior do Brasil. Ela tem que entender que se ela não estiver zelando pelo local da sua atuação, ela vai minguar, tá certo? Vai primeiro estagnar, não cresce. Dessa estagnação vem uma diminuição, da diminuição vem a morte. Ou seja, não adianta se preocupar com os confins da terra e esquecer de Samaria. Esquecer de Samaria, que está aí na sua vizinhança, né? Que está ao seu lado. Então, se você não estiver... É como um motor em funcionamento. Se você tem um determinado motor de um carro ou de um outro aparelho, e você deixa ele parado, ele vai se deteriorar. Ele vai deteriorar. As peças vai perder a lubrificação, vai começar a oxidar. Dessa oxidação vai vir a destruição desses componentes. E aí, quando você pensar em acionar aquele motor, se você não tiver todo um cuidado, você vai destruir, ele não vai funcionar. E aí, às vezes, mesmo tentando lubrificar de novo para funcionar, algumas peças foram danificadas de tal maneira que não serve mais. Você vai ter que fazer a substituição. É onde tem muitas igrejas que as peças estão paradas, e essas peças paradas, estagnadas, elas vão se deteriorar. Essa igreja não está em ação, essa igreja não está em funcionamento. As pessoas não estão agindo, as pessoas não estão se empenhando, se dedicando no seu chamado, exercendo o seu chamado. Nós sabemos que existem diversos dons, existem diversos talentos, existem diversos chamados. Então as pessoas, elas talvez não tenham um bom desenvolvimento numa área, mas elas podem se integrar em outra, onde elas se vejam, se entendam com mais capacidade, com mais desenvoltura para atuação. Aí eu recordo inclusive as aulas de liderança cristã, quando a gente analisou as personalidades, tá certo? Analisou os temperamentos, tá certo? Do fleumático, melancólico, sanguíneo, colérico, tá certo? E as variações que há entre eles, porque não é tão fechadinho assim, mas existe alguém que é fleumático com uma certa tendência para melancólico, ou a pessoa é sanguíneo, mas com uma certa tendência para o colérico, e por aí vai. Então você tem, a partir desses direcionamentos, pessoas que vão encaixar melhor em diferentes tarefas. Você pega uma pessoa de traço melancólico, ele não é comunicativo, tá certo? Ele não é empolgado,
Então, se você colocar ele numa linha de frente de evangelismo, ele talvez não tenha sucesso, porque ele vai ter sempre que vencer uma grande barreira para se comunicar com as pessoas. Às vezes, para ele abordar uma pessoa na rua é um parto. Enquanto se você tem uma pessoa na igreja que tem um caráter sanguíneo, é difícil você conter ele. Ele quer falar, ele quer se expressar, ele sente prazer em se expressar, ele sente prazer em debater, né, com as pessoas, debater ideias, se expressar. Então, quando você tem uma pessoa com essas características, o campo de evangelismo e o campo missionário para ele são oportunidades maravilhosas, são oportunidades onde ele se encontra, onde ele se acha. Ele não se vê atrás de uma mesa ensinando coisas complicadas, coisas difíceis, coisas complexas, desenvolvendo um argumento ou respondendo perguntas. Ele não se vê assim. Ele se vê atuando, né, nas linhas de frente, em fazer visitas, visitar orfanatos, visitar rua, né, visitar locais de recuperação, casas de recuperação, interagindo com diversas pessoas, pregando o evangelho de uma forma dinâmica. Então, com isso eu quero que você veja que a igreja ela tem todas as ferramentas, a igreja tem todos os talentos, tá certo? Você tem todas as peças para a engrenagem funcionar, mas essas peças precisam ser colocadas no lugar certo e elas precisam estar em ação. Se elas estiverem em ação, elas vão sempre funcionar muito bem. Se elas estiverem paradas, estagnadas, elas vão se deteriorar, tá certo? E aí você tem essas pessoas na igreja, o que você precisa fazer? Como um bom líder, você precisa identificar, você precisa analisar. É isso que eu pensei, porque Sim. Às vezes o pastor Vino mesmo, eu já vi ele falar umas 2 ou 3 vezes, né? Às vezes a gente toma algumas decisões que não necessariamente o pastor Deus te respondeu. Patiô. Deus te respondeu de forma clara. Sim, né? sim. Ou você não entendeu, ou coisas que você pode fazer, mas não precisa orar tipo naquele sentido. Sim. Quando você precisa fazer essas escolhas dentro da igreja e dar trabalho às pessoas conforme os seus talentos, muito você precisa o quê? Apostila só semana que vem. Conhecer as pessoas. Analisar as pessoas. A palavra pessoas. diz que um planta, outro rega, outro faz isso. Perfeito. Você precisa conhecer as pessoas e Deus dá o crescimento. Digamos, alocar elas naquilo que elas vão desenvolver bem. Isso aí. Mas eu imagino que hoje seja muito difícil para um pastor, para um líder de igreja ou líder de qualquer coisa na igreja identificar as pessoas, se as pessoas hoje são muito distantes. Eu sei. Porque não se conhece as pessoas mesmo, você não se conhece com mais intimidade as pessoas, mesmo você vendo com uma certa frequência dentro da igreja, porque as pessoas hoje mal se cruzam. As relações são cada vez mais distantes, mais frias. É verdade. Aí o que acontece? Dentro do que você falou, existem 2 coisas muito legais que eu quero desenvolver. A primeira, vamos começar por essa, a questão do público da igreja. O público da igreja. Você vê a igreja de domingo, você vê uma igreja. Você vê a igreja numa terça, você vê outra igreja. Numa quinta. Exatamente. Aí você tem outras ocasiões em que integrantes da igreja se reúnem. Se você vê num dia que tem ensaio, você vê determinado grupo da igreja. Se você vê numa aula de teologia, tem um determinado outro grupo da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que aquela igreja, tá certo? Aquele grupo reunido, aquela congregação de domingo é uma coisa. Ali você tem um grande percentual de visitantes, né? E de crentes, vamos colocar assim, crentes sazonais. Pessoas assim, que elas até frequentam uma certa assiduidade, mas que elas não se integram em trabalhos da igreja. Elas não te dão acesso a estabelecer vínculos mais fortes. Ela apenas é um frequentador. E aí o que acontece? A gente não pode desprezá-los, né? Uma vez que a igreja ela precisa estar aberta também para essas pessoas. Então é um bem que elas fazem assim, virem ao culto, ouvir a palavra de Deus, receber uma oração, e a gente vai cada vez tentando uma aproximação, mas a gente precisa que ela permita, né? Precisa que ela autorize uma aproximação maior, uma integração maior,
tá certo? Pode falar, quer fazer um comentário? Eu concordo em parte. É a pessoa que veio uma vez a convite. Eu estou falando de pessoas que elas estão no domingo, mas elas não estão na terça, elas não estão numa EBD, elas não estão... Quando eu falei domingo, são crentes, estão em comunhão, são membros da igreja. Exatamente, por isso que assim, não cabe a elas algum tipo de juízo, mas cabe sim uma análise sobre qual é a situação da igreja em relação a elas. Por exemplo, elas só podem vir aos domingos, uma vez que tem toda uma vida de corrida, de empresa, de escola, de filhos e tudo mais. É o que acontece. Ela precisa congregar. Então ela vem, congrega, ouve a palavra, entrega dízimos, entrega ofertas. Ok? Mas para que aconteça o culto e para que a liturgia aconteça, são necessários integrantes, são necessários braços que estão trabalhando, irmãs e irmãos que estão dedicados a fazer com que tudo aquilo funcione. Então o que acontece? Essa igreja não conseguirá contar com elas além da sua presença e sua contribuição. Então o que acontece? A gente olhando para esse grande público, que eu estou qualificando aqui como visitantes, por quê? Porque eles não conseguem se integrar em outros trabalhos, eles apenas vêm naquele dia, naquela hora, domingo à noite. Nem de manhã eles não conseguem vir, não sei, mas não vem. Então eles só vêm naquele horário no domingo à noite. Então domingo à noite a gente vê que a igreja está lotada. Aí nos outros trabalhos você tem uma queda brusca, né? E aí você, na escola dominical, você até tem um número um pouco maior. Digamos, domingo à noite, EBD, terça-feira já dá diminuída, quinta-feira bem menor ainda, ou só se tiver uma campanha aí dá uma levantada, né? E aí outras ocasiões em que você tem grupos, né, da mocidade, adolescentes, grupo da teologia e por aí vai. Círculo de oração, que também é um outro culto grande, né, que as irmãs participam, também vêm visitantes. Mas com isso, o que a gente vê? O que a igreja tem para trabalhar? Quais são as ferramentas que ela tem? Quais são os integrantes com quem ela conta para a ação, para o trabalho? Aí onde entra a questão. Você vê o pastor, por exemplo, aos domingos, tentando integrar melhor a pessoa. Por isso que tem o quadro de avisos. A pessoa pensa que o quadro de avisos é só para chatear, né? Para aborrecer. Não, o quadro de avisos é para mostrar às pessoas que a igreja tem outras atividades. Que a igreja ela oferece culto de terça-feira, voltado para o ensino da palavra de Deus. Culto de quinta, voltado para o testemunho. Culto de domingo, chamado culto público. Então tem uma pregação, mas uma pregação mais voltada para o evangelismo. É a mensagem mais voltada para a salvação das almas, uma vez que você tem muitos visitantes. Terça-feira você tem um ensino mais profundo, né? Escola dominical, aí é de fato uma sala de aula, onde você pode tirar dúvidas, onde você pode interromper, perguntar, comentar, você tem mais liberdade, você tem um material de estudo. Então por isso que é dado aquele quadro de aviso, para ver se consegue integrar mais. Alguém que está ali presente fala, vou visitar de terça aqui, vou ver como é que é. Vou vir domingo de manhã para ver essas salas, né, essa escola dominical, como é que funciona. E aí você vai tentando pegar aquela grande número e integrar melhor a igreja. Que aí você tem uma dessas pessoas que vem numa EBD, você tem salas específicas. Aí você tem os obreiros, recebe lá os senhores, a círculo de oração recebe as mulheres, a mocidade recebe de ambos os gêneros, né, para a sua sala, adolescentes, crianças e assim vai. E aí quando eles começam a se integrar mais detalhadamente nesses ambientes, a igreja vai ganhando com isso mais capacidade de análise sobre o comportamento daquela pessoa, né? Sobre como é o traço de sua personalidade. Ela é muito falante? Ela é muito irritada? É muito colérica? É muito sanguínea? Ela é muito resguardada, né? Muito introvertida? Será que é melancólica? Ela é assim uma pessoa conciliadora? Tenta sempre conciliar, quando tem um debate ele já tenta esfriar os ânimos, talvez ele seja fleumático. E aí com mais informações que você vai obtendo, você vai talvez construindo, traçando um perfil de como aquela pessoa pode ser integrada num trabalho, que aí é onde você vai ter experiências, testemunho,
um histórico melhor acerca daquela pessoa, um envolvimento maior. Ela fez o discipulado, ela foi batizada nas águas, ela está dentro de um grupo, nós conhecemos a família dela, nós conhecemos o testemunho dela, e aí você consegue confiar mais coisas a ela, você consegue integrar ela num trabalho mais direcionado. E aí você sabe, olha, esse irmão, ele é bem extrovertido, ele é bem falante, ele tem as doutrinas bíblicas, já verificamos isso nas respostas que ele dá, nos comentários que ele faz, ele tem as doutrinas bíblicas fundamentais muito certas. Então a gente sabe que ele se daria muito bem num trabalho de campo. E pega uma pessoa mais experiente que já tem outro grupo, missões, tem um grupo de missões. E aí uma coisa que eu tenho falado, inclusive, eu tenho ministrado essa aula lá na sede, e eu falo evangelismo, falando sobre metodologia de evangelismo. E aí algumas pessoas levantam a questão sobre a pessoa evangelizar só. Eu falo, se existe um grupo de evangelismo na igreja, por que você vai querer se aventurar evangelizando só? É bom. Exatamente, você evangelizando só, você está vulnerável, tá certo? Então existe uma modalidade que vai ser abordada aqui, chamada evangelismo ocasional, que é onde a oportunidade de evangelismo surgiu sem ser provocada por você. Então uma pessoa, numa determinada oportunidade, puxou uma conversa com você, ou você puxou uma conversa com ela, e ela deu a entender, ela deixou livre a oportunidade para o evangelismo, para você falar acerca de Jesus. Posso falar para você acerca de Jesus? Ela deu atenção, e você vai evangelizá-la. Mas por quê? Porque foi um evangelismo que surgiu ocasionalmente. Mas se você pretende de fato se empenhar no evangelismo, por que não se integrar ao grupo de evangelismo? E aí, num grupo de evangelismo, se você tem líderes de evangelismo bem treinados, eles vão analisar os perfis. Você muitas das vezes pode ter pessoas se integrando ao grupo de evangelismo porque querem fazer alguma coisa para o reino de Deus, mas você sabe que o perfil dela ela é muito introvertida, ela é travada para falar. Então, se você ficar expondo ela a situações em que ela tenha que constantemente tentar abordar pessoas, ela vai sofrer um desgaste muito maior do que uma outra que já tem um outro traço, uma outra característica de personalidade. Então o que você faz? Dentro do grupo de evangelismo existem diversas necessidades. Existe necessidade de arrecadação, por exemplo. Então, irmão, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um trabalho para a gente, você vai fazer uma arrecadação. Você vai chegar nos irmãos, uma atividade interna, dentro da igreja. Chegar nos irmãos e falar, quem pode doar? Você pode doar roupa? Você pode doar alimentos? Você pode doar isso aqui? Porque a gente vai sair do evangelismo e tal. E aí a gente leva para fazer doações. Pronto, então você pegou essa pessoa que você sabe que tem esse traço de personalidade que iria ser uma dificuldade para ela em determinada área, e você a direcionou para uma outra área em que ela estará atuante de forma mais segura e se desenvolverá de forma melhor. Você queria falar, não? Pode falar. Referente conhecer mais, assim, e a igreja, assim, os pastores, quem está na frente, fizesse esse trabalho de visita, uma comparação, você via aqui na igreja, e daqui da igreja você vai embora. Mas se você perguntar para tem crente, eu vou falar de mim. Na minha casa foi 2 pastores até hoje. Foi 2 pastores. Entendeu? Nunca foi nenhum. Entendeu? Eu vi um testemunho de um irmão. Da minha foi 2 também. Eu vi um testemunho de um pastor falando que chegou numa igreja para assumir a igreja. Quando ele chegou naquela igreja, o irmão, os obreiros chamou ele fora. Que na hora da palavra ele fica falando, andando e fica dando glória a Deus, sapateando. De terça-feira você chama a atenção dele. De fato, é uma necessidade. E se a gente pensar no papel do pastor, eu acredito que está incluso também esse trabalho, tá? Esse trabalho, eu acho que logicamente seria esperado, sim, de um pastor o desempenho desse trabalho, tá? Agora, existem diversos fatores na atualidade que são problemas, são dificuldades. Então eu não culpo, sabe, se alguém está fazendo ou não está fazendo, não cabe a mim julgar, nem culpar ninguém. Mas a gente pensar sobre pastor, eu acredito que inclui também essa dedicação, esse empenho. E aí, em cima do que eu estava discutindo com a Ed, eu me lembro, sim. Eu cheguei aqui na igreja no
o ano de 2002, do pastor Luiz. Sim. O irmão do pastor Luiz, o Antônio Ferreira. E aí eu comecei na igreja, porque não era da Assembleia, era do Brasil para Cristo. Aí eu comecei na igreja, aí eu ia um dia, ia outro não, entendeu? Aí quando foi um dia, ele desceu lá de cima, aí eu quase nem para a igreja. Sim. Eu sentei na árvore dele, levantou do lado e falou assim: Fabiano, seu lugar não é aí. Eu já falei com você, mas com todo amor, seu lugar não é cidade. A partir de hoje eu não quero ver mais cidade na árvore da igreja. Que maravilha. O pastor me disse. Maravilha. E depois desse dia, graças a Deus... É que ele mostrou que você não é um número, ele mostrou que ele conhece você, ele sabe quem é você e ele ali direcionou, né? Te direcionou para um grupo, para né? lugar certo, entendeu? E aí o que acontece, olhando para o que eu tinha discutido com a Ed, porque para o que você levantou agora, é exatamente em cima disso que eu estou trabalhando. Existe um público geral que talvez nem disponibilize para você essa oportunidade, uma aproximação maior. E como a Ed mesmo já colocou, são históricos da vida das pessoas. Mas era aí, Júnior, que eu queria chegar. Quando eu falei assim, eu concordo em parte porque a gente está falando da dificuldade de chegar nessas pessoas que são visitantes, Sim. que são crentes domingueiros. Sim. Por que eles são crentes domingueiros? Entendeu? E quando eu falei dificuldade, eu falei a dificuldade maior não é nem dos crentes domingueiros. A dificuldade são dos líderes ter tempo para entender esses crentes domingueiros, levantar o porquê dessas pessoas não estão aqui durante a semana, porque uma pode só da quinta e domingo, a outra terça e domingo. Sim. Uma vez eu queria muito frequentar o círculo de oração quando a ceia era no sábado à noite. Sim. E aí eu vinha pro culto sábado à noite, vinha para a escola dominical de manhã, eu era professora das crianças, e eu vinha pro culto à noite domingo, óbvio, né? Aí eu queria vir pro círculo de oração e vinha, e por conta de algumas coisas na secretaria assim que eu peguei para andar com umas coisas lá, eu tinha que vir na terça. Pensa aí já encheu a agenda. Pensa numa semana desgastante essa semana. Você já pegou seu fim de semana, já integrou na igreja. Aí no começo da semana. Aí o que fazer? Esses líderes que não seja só o pastor, que seja, e para identificar as pessoas vai precisar mais do que o pastor, o líder da mocidade, a líder dos irmãos de geração, a líder de cada departamento. Para identificar essas pessoas, porque eu acho que essa responsabilidade não é única do pastor. E aí a dificuldade dessas pessoas manter essa frequência e a dificuldade dessas pessoas que também têm seus compromissos, trabalham demais, em que tempo essas pessoas se aproximam? Então é aí que eu quero chegar. Veja, naquilo que você levantou agora e dentro daquilo que o Fabiano também colocou. Então você tem um grupo grande de pessoas que elas em muitas situações elas não têm como oferecer mais, elas só têm este momento, e graças a Deus que elas têm, graças a Deus que ela vem ao domingo, vem cultuar, vem adorar a Deus. E tem outras pessoas que poderiam se integrar mais, né? E aí teria que ter um feedback, né? Alguém que precisava identificar. Exatamente. Aí o que acontece? Dentro dessa parte, dentro dessa fase agora, aí entra os convites para a pessoa se integrar num outro momento, numa terça, numa quinta, num domingo de manhã. E aí muitas dessas que começam esse processo de integração, aí entraria em ação, seria necessário que entrasse em ação aquele trabalho que é feito, que a gente viu em liderança cristã, que é de você departamentalizar, você delegar, tá? Porque o que acontece? O pastor, a figura do pastor, ainda mais o pastor na atualidade. Então o pastor dentro do contexto da Assembleia de Deus. Se é um pastor no contexto batista, a conversa é outra. Porque geralmente o pastor oficial, o pastor deve ter lá seus auxiliares, eu não sei muito bem como funciona, então deve ter presbíteros e tal, mas eu sei que tem um pastor que está em tempo integral, dedicado na igreja. O sistema da igreja batista é congregacionalista, então é um sistema onde aquela igreja, diferentemente da Assembleia de Deus, onde você tem um sistema mais concentrado na sede, cada igreja batista é quase que independente, ela que gera a si mesma. Então se ela crescer muito, virar uma mega igreja, ou se ela ficar pequena,
é problema dela. Ela elege seu pastor, ela administra seus bens, ela não pega o dinheiro e manda para outro lugar. É ali mesmo, o que entra ali, fica ali, é investido ali. Então, daquilo que eles têm, eles investem num pastor. E aquele pastor é integral. E aquele pastor, em tempo integral, vai dispor de organizar um tempo para cuidar das ovelhas, cuidar da membresia, dos irmãos. Então, dentro do sistema batista. Dentro do sistema da Assembleia de Deus, você tem alguns que trabalham em tempo integral para a igreja, você tem os pastores setoriais, geralmente, né, são pastores que estão remunerados pela igreja, então às vezes eles até têm um outro trabalho, mas eles dispõem de tempo para a igreja, e os pastores das congregações, os chamados dirigentes de congregação. Aí onde a coisa fica um pouco mais estreita, porque geralmente os dirigentes de congregação são pessoas que trabalham, não são remunerados pela igreja, eles recebem uma ajuda de custo. Então o que acontece? Como eu acho que você mesmo tinha falado já, não é a questão do pastor em si ter que fazer cada visita, ter que ir na casa de cada pessoa, ainda mais que ele vai ter que perguntar, vai ter que sondar se aquela pessoa quer que ele vá na casa dela. E aí tem a questão do tempo da pandemia, que passou agora e tudo mais. Mas isso foi antes de pandemia. Aí o que acontece? Se ele vai departamentalizar, se ele vai delegar funções, que eu acho que inclusive você já está começando a falar sobre isso, quando a pessoa aparece numa EBD, você tem um professor na sala que vai ser responsável pela aula dele, você tem um coordenador de EBD, coordenador e vice, tá? Se a pessoa aparece no ciclo de oração, você tem primeira, segunda e terceira líder, tá ok? Se a pessoa aparece num culto de terça-feira, você tem lá a figura do pastor, os presbíteros, tá? Através disso aí, o que você poderia fazer? Você conseguiria fazer? Você conseguiria captar a pessoa de uma forma, absorver ela de uma maneira mais estável para a igreja, para você conseguir estabelecer vínculos mais fortes com ela, tá ok? E aí, outra coisa que você estava falando, sobre a sua rotina mesmo, que você colocou, que você passou a se integrar mais no seu fim de semana e até o começo da semana. Outra coisa que eu pensei aqui. Quinta-feira eu não estava aguentando mais. Não tinha condições. Quarta-feira eu não estava aguentando seu trabalho, mais. Sua vida, né, a faculdade, tudo. Nossa, na faculdade eu não precisava aqui durante a semana, não. Então, exatamente, não tem condições e acabou, né? E o que acontece? Muitas das vezes, se a pessoa pensar em trabalhar, né, desempenhar um trabalho para a igreja, terça, quinta, sábado, domingo, 4 vezes por mês, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Mas se a pessoa pensar numa rotatividade, por quê? Quem foi que teve essa genial ideia na Bíblia? O rei Davi. Quando o rei Davi olhou para Jerusalém e viu que estava lotado de sacerdotes, tinha lá não sei quantos mil sacerdotes, só que você só tem um templo. Você tem mais de não sei quantos mil sacerdotes ociosos, só que você só tem um templo, exatamente. O que a gente faz com esse monte de sacerdote ocioso? Vai deixar eles aí sem fazer nada, inutilizados? Ele fez turnos. Ele estabeleceu turnos, por quê? Aí divide em turmas, essa turma vai trabalhar nesse turno. Aí sai essa, a outra turma vem trabalhar no outro turno, sai essa. Se você tem uma igreja pequena, obviamente que as poucas pessoas que você tem vão ter que assumir mais incumbências. Mas se você tem uma igreja grande, e se você faz um trabalho legal de absorção dessas pessoas, departamentalizando e conscientizando os líderes de departamento e colocando pessoas treinadas nos departamentos para observar quem chega, para observar quem frequenta no culto, para oferecer um convite. Podemos fazer uma visita? Podemos levar um estudo bíblico na sua casa? Podemos ir lá fazer uma oração, tá certo? Você poderia participar de uma reunião, que a gente vai fazer especificamente para isso. Você conseguiria, num trabalho desse, um engajamento maior, tá certo? Um envolvimento maior. Com esse envolvimento, você teria mais ferramentas de trabalho. Pode falar, pode falar. 3 coisas. Quando você falou, por que tem os lembretes de domingo das atividades? Você falou, alguns pastores são remunerados e por isso, né, eles têm mais tempo para... Quem é que ganha almas? Quem é que evangeliza? Você acha que é mais as congregações normal ou as congregações? Exatamente. Quem sustenta o setor são as congregações. E geralmente mais as periféricas. As periféricas, entendeu? As periféricas, e são esses os pastores
que não são remunerados e que por isso não tem tempo de conhecer os seus membros para poder trabalhar na igreja dessa maneira, para ganhar mais, entendeu? Para crescer o reino. Exatamente. Outra coisa, a terceira coisa, eu esqueci. Sim. Esse negócio do tempo, porque quando ele falou, na minha vida eu recebi uma visita ou duas de pastor, eu não recebi nenhuma. Se eu recebesse, para ser crente receber visita de pastor, eu seria crente. Eu sei, ainda bem que não dependeu disso. Entendeu? Exatamente. Mas se a igreja cresceu antes muito mais que hoje, hoje eu acho que assim, falando proporcionalmente. Antes era menor e cresceu mais. Hoje talvez você vê que ela cresce mais porque também ela é maior. Então, né? Exatamente, tem esse reflexo, né? Costuma produzir muito, né? Exatamente. Era pouco e produzia muito. Justamente por conta disso que eu acho que tinha mais antigamente. Porque eu estou há 20 anos na igreja e eu via que essa preocupação com os membros, com o bem-estar, com o conhecer, com o visitar, era mais que hoje. E aí o que acontece? Dentro da estrutura de hoje, o pastor ele não consegue fazer 5 visitas, porque ele só vai ter o sábado e o domingo. Eu lembrei da terceira coisa. Pode falar. A terceira coisa, quando você falou, quando o rei Davi tinha uma pessoa, e ela falou assim, é triste ver as Assembleias de Deus com os púlpitos lotados de presbíteros, exatamente, de obreiros. Aí você vê que esses homens não fazem ação nenhuma. Exatamente, desse desperdício. Por quê? É bonito ter púlpitos cheios, mas... O nobre irmão, ele chegou ao presbitério, eu quero acreditar que ele não chegou de qualquer jeito. Então, se ele não chegou de qualquer jeito, ele tem alguma bagagem, porque a igreja não vai consagrar um cara assim do nada, né? Então, quer dizer, analisou, ele tem um conhecimento bíblico, né? Ele tem testemunho. Então, se você tem essas pessoas ali, tá certo? Você tem presbíteros, tá certo? Que estão ali e às vezes estão subutilizados. Você tem nos grupos, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro é o que preside, segundo e terceiro assiste. Você tem pessoas ali subutilizadas também. Você tem na escola dominical, às vezes a escola dominical já é mais difícil. Para arrumar um professor, para você arrumar um substituto para ele, é uma dificuldade terrível. Mas você tem pessoas que podem estar ajudando, viabilizando esse contato maior. Então, se a igreja começar a pensar nisso, ela tem um campo de trabalho dentro das 4 paredes. Se ela começar a pensar em passar essa peneira maior, de forma mais específica, né, se preocupando com as pessoas, querendo interagir com elas, querendo um contato maior com elas, querendo envolver elas, porque inclusive você falou de crescimento, a igreja, como até o Rodrigo passou aqui, a igreja teve do começo até certo momento um crescimento bem expressivo. E aí, quando você chega em determinado momento, se você não tem um trabalho de conscientização, de treinamento dentro dessas pessoas que estão ali, a igreja pode embarcar num crescimento apenas vegetativo, que é o crente gerando crente, e a igreja crescendo só com filho de crente, mas sem uma decisão para Cristo de pessoas que vêm do mundo. Quando você falou, se essas pessoas vão chegar ao presbitério, elas têm algum mérito, é óbvio que elas têm. Prova disso é que essas pessoas elas devem ter muito conhecimento. Eu acho que é talento desperdiçado. Não estão se movimentando, porque essas mesmas pessoas são professores de escola dominical, são frequentadores assíduos de escola dominical, então conhecimento eles têm, mas estão estagnados, não querem usar o Aí você falando sobre isso agora. Ponto de pregação. Você falou ponto de pregação e eu estava pensando em outra coisa também, pode falar. Mas uma coisa que outro dia eu estava comentando lá na escola na Belém, assim que o nosso ministério, ele é bom, é um ministério muito bom. Muito sério, preza pelo ensino. Ele produz conhecimento para crente. Ele está cheio de conhecimento, mas está parado. Exatamente, precisa dinamizar isso aí, dinamizar. Ele não tem um apoio assim, por exemplo, a pessoa, tipo o pastor ele precisa de tempo. Pois é. O pastor ele precisa de tempo para visitar. A semana inteira, se for visitar, ele não consegue. Depende da igreja, ele não consegue ir na casa dos outros irmãos. Por isso que ele está falando dessa segmentação. Que aí ele pega, pega líderes, que nem Moisés fez, chamou 70 para ajudar. Aí chama esses líderes e o que faz um líder de mocidade? O que faz um líder de ciclo de oração?
o que faz um líder de ensino, né, da EBD? Começa a treinar essa galera para ter uma visão, para ter vamos dizer assim, um tato, sabe? Ter uma perspectiva de pensar sobre aqueles que estão vindo para o seu grupo e tentar aproximar-se, tentar estabelecer um laço, tentar um contato com aquela pessoa, para que aquela pessoa venha a ser cativada, ela venha a ser envolvida e ela possa ficar ali, e o grupo expanda, tá certo? E aquela pessoa seja integrada e se torne uma ferramenta para a igreja, se torne agora também um trabalhador, né, junto com a igreja. E aí você fala em ponto de pregação, e aí pensando sobre essa questão, eu estava pensando, eu também vou colocar. Primeiro eu vou colocar o problemático, que é o G12. Já ouviu falar de G12? G12 foi uma estratégia que funcionou muito bem, só que em determinado momento ela descambou. Que o G12 era, você fazia pequenos grupos de 12 e coloca um pastor sobre eles. E aí esses grupos se reúnem numa casa. Por exemplo, vai ter um culto de quarta-feira na casa de fulano de tal, porque tem uma sala boa, reúne 12 pessoas, 12 famílias, sei lá, uma coisa assim. E você tem um pastor que é líder delas, tem um líder delas, né? E aí ele faz o culto, ele prega, tal. Só que ali não é a igreja, ali é um núcleo. E aí aquele pastor, né, aquele líder é integrado numa igreja maior. E aí ele vai chamar aquele pessoal para a igreja. Mas ele é responsável por aquelas 12 vidas. Então é uma ideia excelente, uma ideia ótima. Sabe qual é o problema? Esses líderes, se não forem bem treinados, eles se tornam difusores de heresias, que é o que aconteceu com o G12. Os caras começaram a entender que eles tinham uma autoridade sobre aquelas pessoas e começou uma coisa de cobertura espiritual, não sei o que, e uma difusão de heresias muito perigosa. Então o que acontece? Se não for bem coordenado, pode causar também um grande dano, um grande mal. Mas pensando só na estrutura, pensando só nessa ideia. Mas se esse lado negativo não vai fazer. Não vai. Isso é uma coisa preocupante. Mas Exatamente. a gente não tem presbíteros capacitados, que Sim. escola dominical, que conhece a doutrina da igreja, que conhece a Bíblia. E outra, não era para fazer um ponto de pregação fixo lá não, é para isso funcionar durante um determinado tempo ali, e o objetivo era trazer para a igreja mãe, não é para ficar Exatamente. lá, estabelecer lá um ponto para correr o risco desse líder estabelecer ali uma igreja e ser dono. Dele começar a achar que ele é o dono daquele grupo, que é o que acontecia. Virava uma ditadura de um pequeno líder sobre aquele grupo. O grupo ficava assim, tinha que pedir a bênção pro cara, tinha que pedir autorização para ele para mudar de igreja, era uma coisa, e o cara botava o terror na pessoa. Então, quer dizer, virou uma coisa prejudicial. Mas tirando o título de G12, a gente fazia isso pelo menos. Alguns lugares devem fazer ainda, culto doméstico. Quantos aqui cresceram em culto doméstico? Eu mesmo, eu frequentei muitos cultos domésticos quando eu era adolescente. Frequentei muitos, vigília em casas. A vigília na igreja era assim, de vez em quando. As vigílias mais eram nas casas dos irmãos. Tá vendo? E nós não temos muita diferença de idade, né? Eu falei que há 20 anos era diferente. Sim, era diferente. Eu senti essa mudança. A mudança que eu senti, eu já vi pastores que visitavam mais. E eu já vi muitos cultos domésticos. E vi pontos de pregação. Aí o ponto de pregação, dentro de metodologia de evangelismo, o ponto de pregação ele é mais voltado para fora. Então você põe um ponto de pregação num local estratégico, você leva alguns crentes, faz evangelismo local e fica ali tentando desenvolver. Ou ele vai ficar só como um ponto de pregação para trazer pessoas para a igreja sede, né, dele, ou ele vai se emancipar e virar uma igreja, né? O exemplo maior que a gente tem, Vila Ângulo. Que era um ponto de pregação do lado da escadaria ali na Bíblia de Pedra. Lembra o ponto de pregação da Djalma Coelho? Meu Deus, eu estava esses dias lembrando com uma saudade maravilhosa. A minha vida espiritual foi edificada naquele ponto de pregação. Com o irmão Cosme, com a Cristina. Alvino também. O Alvino também, exatamente. Assim, é experiências maravilhosas. E falando sobre o tempo, eu acho que assim, o tempo é a gente que administra ele, né? De visitas. Não é o meu caso, assim, não estou querendo a minha cara, mas tem muitas pessoas que às vezes podem cobrar isso dentro de si, eu vejo que não tem como se expressar. Verdade. Uma visita é 10 minutos. Boa, foi ótimo você falar isso. Passar o dia na casa do seu irmão. Foi ótimo você falar isso. Exatamente. Outra coisa, eu vi um pastor fazer aqui na nossa igreja, aqui no Madalena, terminou o culto, ele desceu e ficou na porta.
cumprimentando. Tem muita pessoa que nunca pegou na mão do seu próprio pastor. Eu sei. Então, isso Já é vi também demais. esse costume. Mas eu sempre fui crente. Entendeu? No amém, eu puxo pra Já vi minha isso. casa. Na porta. No amém, eu quero estar lá perto da porta Meu do chão pra desejo mim de casa. desejo você na Nunca porta. pude falar muito com o pastor, Sim, nem sim. com liderança nenhuma da igreja. Sim. Uma vez o pastor Antônio, ele pegou e falou isso. Às vezes eu quero cumprimentar os irmãos que no amém eles vão embora, visitante, pessoas que eu nunca pude conversar. Aí quando no amém, aí a gente é rodeado do irmão da secretaria, do segundo, e aí a gente fica conversando ali e a gente não se desmembra dali. E eu quero no amém sair daqui e ir lá para a porta para cumprimentar Isso mesmo. todos que vão embora, porque quando as pessoas me soltam aqui no público, eu olho para a igreja está assim. Já foi, porque assim, é tantas pessoas que abordam ele. Entendeu? Um visitante não vai sair do seu lugar e entrar no meio ali dos escolhidos, né? Tem os ilustres, né? Que ficam ali sempre em volta aí. Eu fui no batismo com o João É Figueiredo. difícil mesmo. Lá na sede, né? Foi eu, a gente mandou umas pessoas lá para se batizar. Sim. E aí eu estava lá. Aí daqui a pouco tava uma rodinha assim de pastores, né? Sim. O pastor Antônio Ferreira, o Disseu, um monte de gente. Eita. Aí eu fiquei no canto ali, né? Disseu foi lá e me perguntou: por que você está de fora? Você tem que ficar no meio da gente. O Disseu, e ele vai chamar você pelo nome. O pastor Disseu, Todo mundo tem nome. ele tem esse Ele mérito conhece, e ninguém tira esse todo mérito dele. Entendeu? Com pouco tempo ele descobria qual é o nome da pessoa, vez ou outra você não percebia, ele citava seu nome lá. Às vezes você nem sabia que ele te conhecia. Tá os grandão lá. Exatamente. Ô, mano, pode falar. Não, a igreja entendeu que a gente morava na Zona Oeste. O pastor da igreja já praticamente não pregava mais, porque ele já estava bem de idade. Né? Bem velho. Era a esposa dele, que era uma senhora mais nova, os filhos. Mas antes, quando estava terminando o culto, ele já estava lá na porta. Você vê. Ele, mas cada casa é um caso. Ele fazia Ele questão, né, cumprimentava disso. todo mundo. Aí. Todo mundo. E aí ele tá assim, eu acho que no olhar você já sabe se. Exatamente. Às vezes no pegar de mão e dar uma olhada no olho a olho, você já sente. Que você se sente recebido, Pois você é. se sente valorizado. Então, a gente com o método de evangelismo, o que a gente está provocando? Exatamente isso. Que o evangelismo ele está em todo lugar. E o evangelismo está também dentro da igreja. Tudo bem que geralmente o pessoal de método de missão e de evangelismo gosta de bater. Sai das quatro paredes, não sei o que, sai dentro da igreja, vai para a rua. Só que, irmão, o evangelismo está em todo lugar. Se você é um missionário, se você é um grande evangelista, se você faz o trabalho na rua, você faz o trabalho na praça, você faz o trabalho debaixo da ponte e traz para a igreja, se não tiver uma igreja pronta, o seu trabalho é inútil. É que nem um socorrista que pega a ambulância, pega a pessoa nossa dentro de trânsito, aí joga no pronto-socorro e não tem médico. Não vai adiantar? Seu trabalho foi inútil. Ela estava gritando em dor na rua, agora vai gritar dentro do hospital. Tem que ter médico, tem que ter pessoas, tem que ter enfermeiro, tem que ter faxineiro para limpar o chão, a sujeira vai ficar. Visitante, a primeira vez que ele vem, ele identifica isso. Exatamente. E se for bom, ele fica. Então, assim, por que não cuidar? Fala muito das quatro paredes, mas nem as quatro paredes estão sendo cuidadas. Então, porque se as quatro paredes estivessem sendo cuidadas, se começar o bem, visitante vinha ali e era cativado ali. Exatamente. E permanecia e trazia outro, porque ali não é só um lugar bom por causa do céu, por causa da parte espiritual, mas também por causa da aproximação dos irmãos, da atenção dos irmãos, um lugar bom de convívio. Eu falei aqui uma vez já que eu fui nos Mormons, fui lá fazer uma visita, ver que eles foram na minha casa, conversaram, falaram e tal. Eu peguei e falei, vou ver lá como é que é esse negócio aí. Aí fui nos Mormons, o culto assim, a coisa mais fria do mundo, parecia um cemitério, aquela coisa, aquela palavra, né, básica e tal. Então, em relação a isso aí, nada foi interessante para mim. Mas assim, eu vi ali muita reverência, e isso é inegável, muita reverência, muita ordem, muito respeito, isso aí é inegável, eu vi isso aí. E outra coisa, quando acabou o culto, que eu peguei minha esposa e falei, bora, vamos embora. Quando eu pensei em ir embora, chegou no meu pé uma senhora com uma prancheta na mão. Tudo bem, você veio aqui nos visitar, de onde você é, o que você precisa de uma cesta básica, você precisa de um auxílio. Eu
Falei, não, pode ficar tranquilo, não precisa de nada não, só vim visitar, só vim ver. Mas eles já tiveram essa habilidade de tentar me chegar. Se eu precisasse de uma cesta básica ali, ela ia me arrumar na hora. Ela ia me arrumar até alguém que levasse em casa. E aí? Um trabalho que o missionário tem que fazer. Isso é o trabalho missionário dele, de missão, trabalho de missão. Tem uma pessoa pegando o nome do visitante, conversando com ele, visitou, pega o seu telefone, pega o nome, na semana você liga. Olha só que maravilha. Exatamente. Tá na igreja, não, tá lá? Sim. Tá na porta ali. A primeira coisa Sim. que eu faço é isso, ó. Pega o nome, liga pra pessoa, dessa vez que ele tá precisando de alguma coisa, às vezes Exatamente. não tem tempo de conversar com a pessoa. Já parou para pensar se o pastor for fazer cada um desses serviços? Ele não tem como fazer, ele já tem outras atribuições. Então aí onde a gente trabalhou a ideia da segmentação. Você faz segmentos, você faz departamentos. Então você tem com esses departamentos, né, o pessoal da secretaria e a diaconia que trabalha no domingo. Eu concordo a segmentação, só que essa parte de segmentação tem que vir dos líderes, porque são Dos eles líderes, que geram, tem que vir de cima que para geram baixo. o trabalho da igreja. As igrejas, eu percebo que as igrejas, as congregações são travadas por algumas coisas. Sim. Por quê? Porque obedece à risca. Eu até posso concordar com você, mas se nós somos seres pensantes e se estamos tendo boas ideias, vamos inovar. Não, então Vamos fazer. se inovar, mas se você for Exatamente. inovar sozinho, você é tido como Despertar, tá certo? Uma onda de transformação, porque foram assim que começaram as grandes revoluções. Mas não pode ser sozinho sem. Aí o que acontece? O que eu estou fazendo com esta aula? Eu estou botando vocês para pensar, porque eu não sei se vocês vão ficar aqui para sempre, não sei para onde vocês vão. Então, dependendo da situação em que vocês estiverem, vocês vão ser provocadores disso, né? Então, você está dentro de um departamento, de um grupo, você pega lá o seu líder, ou você é o líder, você faz uma reunião e fala, olha, estou com uma ideia para a gente trabalhar, vamos entrar junto? Vamos fazer assim, ó, a gente vai, por exemplo, nos cultos, vamos abordar jovens e chamar eles para o culto de jovens, chamar eles para uma outra reunião, olha, faz um convite legal, uma coisa bonita, vamos pegar uma arrecadação para mandar para impressão, fazer uma impressão legal, tá certo? E aí vamos fazer os convites, vamos pegar o telefone, fazer uma ligação depois, vamos oferecer o pessoal da EBD, coordenadores de EBD e professores, reunião de coordenador da EBD, chama os professores, chama auxiliares, olha, vamos desenvolver uma atividade aqui, vamos oferecer um discipulado em casa, uma visita, tá certo? Vamos fazer alguma coisa assim? Aí você tem que proatividade, tá certo? Essa proatividade, ela vai talvez gerar uma mudança de comportamento. Se der resultado bom, ninguém segura. Não, porque o que acontece? Porque se começar a gerar fruto, começar a gerar resultado, as pessoas começarem a ver, ninguém segura. Porque se for uma coisa assim, toda hora pedindo cima, ela não consegue investigar cada minúcia do que acontece. Ela fica investigando o que acontece. Se você começa a tomar certas ações proativas e que começam a dar bons resultados, você pode criar uma tendência. E uma tendência boa. Que aumente os relatórios. Exatamente. Que venha trazer primeiro almas, é o foco, e consequentemente. Exatamente. Então é isso que eu estou. Metodologia de evangelismo é você ficar atento a todas as oportunidades de evangelismo. Também dentro das quatro paredes. O missionário está lá na África e você está fazendo o que aqui dentro? O que você pode fazer? Aí volta naquilo que eu falei no começo da aula. Não consigo estar aqui todos os sábados de um mês, 4 sábados, 5 sábados, mas eu posso estar um. Aí eu venho o outro irmão vem outro, o irmão Toninho vem no outro, a irmã Josefina vem na outra. Você vai fazer turnos. E aí com esses turnos você vai ter equipe que vai rotativa, que vai sempre trabalhando. Mas isso você tem o quê? A liderança, tá certo? Os representantes, né? Aí presbíteros, por exemplo, líderes de grupo, tá certo? Professores, coordenadores, todos envolvidos. Aí você consegue de fato desenvolver um trabalho onde cada um dentro do seu pequeno espaço, porque é como um jogo de futebol. A gente vê o jogo de futebol, a gente pensa que é uma confusão, né? São 22 pessoas chutando a bola para lá e para cá. Não é. Setorização. Aí depende do treinador, muda um pouco isso, né? Teve um tal do carrossel holandês que os caras mudavam de posição, né? Mas
basicamente, setorização. Zagueiro é zagueiro. Ele vai se preocupar quando tiver o ataque, aí ele vai fazer a defesa. Zagueiro vai, né, se preocupar ali e se organizar para a defesa. Tá com a bola, ataque. Aí é outro comportamento. Aí ele vai passar para o centroavante, que vai distribuir os laterais, vai levar até a frente, para o atacante, para o gol. Cada um tem o seu papel. Por isso que eu falei em talentos. Por isso que eu falei em dons. Não adianta eu querer pensar em todas as problemáticas, mas eu posso pensar naquilo que é da minha área. Aí eu preciso que alguém me diga que eu sou importante nessa área, que eu tenho autonomia, certa autonomia nessa área, né? Que eu posso trabalhar nessa área, que eu posso ter ideias na área onde eu estou, tá certo? E aí, com essa setorização, você tem uma facilitação do trabalho. Você tem agora uma igreja que está atuante, que está com as engrenagens funcionando. Tirar pessoas da estagnação, como você falou. Você tem um púlpito cheio de presbítero, para quê? Capacitar. Cada presbítero desse, ó, pega, chama cada um presbítero e fala, ó, cada um presbítero vai apresentar um projeto de trabalho. Olha, vamos fazer o seguinte, cada um presbítero vai pensar aqui, o que é que eu posso fazer pelo EBD, o que é que eu posso fazer pelo ciclo de oração, o que é que eu posso fazer por isso, por aquilo. Você vai pegar, vai formar uma equipe e vai tentar melhorar essa área. E aí no final a gente vai ver. E aí a pessoa vai ver que ela tem um papel, que ela tem um valor, que tem importância. Mas quando, eu acho que foi a primeira vez que o Papa veio aqui, eu não assistia, ele fez uma entrevista grande, não foi? Eu assisti depois, não sei. O João Paulo? Não. O Francisco. O Francisco. Aí o que ele reconheceu? Ele reconheceu que os protestantes cresciam por causa disso aí que a igreja, que os evangélicos tinham, ele assumiu. Ele falou, você sabe por que eles crescem? Porque eles visitam. Não, é sério? Ele falou isso? Procura ver a entrevista dele. Meu Deus. Ele falou, por que eles crescem? A igreja católica perdeu isso, a igreja não tem isso. Que análise, hein? Os protestantes, eles crescem porque ele abraça o membro. E a igreja católica tinha, sabia? Sabe quem é que fazia as visitas da igreja católica? Eu assisti, eu fui buscar a entrevista porque eu vi o anunciado da entrevista ele falando isso, eu fui buscar a entrevista na íntegra e eu assisti e disse. Quem fazia as visitas eram as ordens, que eram os franciscanos, por exemplo. Os franciscanos eram as pessoas que ficavam transitando pela comunidade. Ia na casa de um, na casa de outro, transitava, andava. É a necessidade do ser humano, é a parte espiritual, Exatamente. Parte que o ser humano precisa ser atendido. Por isso que os protestantes cresciam, por conta desse diferencial que eles tinham. Mas se a igreja está perdendo... Isso é o problema. Aí o que acontece? Aí vai da forma como a pessoa vê a igreja. Então tem pessoas que veem a igreja como uma família, que inclusive é a visão que eu sempre incentivo. A visão da igreja tem que ser dentro desta perspectiva da família, de estabelecer laços familiares. Agora tem pessoas que estão crescendo no nosso meio que veem a igreja como empresa, que vê numa visão, alguns aspectos da igreja, mas ao longo de uma década você vai ver a diferença. Alguns aspectos da igreja são aspectos empresariais, por exemplo, compra, venda de terreno, de templo, aluguel, contratos, isso é empresarial. Sim, qualquer instituição tem que ter pessoas boas para gerir isso aí, tá certo? Agora, no geral, e principalmente no que é mais importante, a visão não é empresarial, a visão é familiar. Não, eu acho que essa visão empresarial são para os administradores. Administradores, gestores. Tem funções administrativas, como o pastor Alvino fala. Sim, exatamente. Esses têm que ter a visão administrativa, porque exatamente. Que aí são números, não tem conversa. São números e contratos. Então, responsabilidade que você deve, inclusive, a quem não é crente. Isso, exatamente. Agora, a parte fundamental dos cultos, o foco, deixa o administrativo nos bastidores, no financeiro, na secretaria, sei lá onde, na mão de alguns. Exatamente. Aquilo que a igreja precisa saber não são problemas administrativos. Ainda mais que se você for analisar a questão, algumas pessoas elas erram muito nesse ponto, de você